Fala pessoal, boa tarde. Vamos continuar a nossa aula. Agora é o tecido muscular que é comandado pelo tecido nervoso, tá? O tecido muscular é dividido em três tipos: estriado cardíaco, que é o A, estriado esquelético e o não estriado, que é liso. Qual que é a lógica aqui? Todos os tecidos são estriados, são tecidos que fazem contrações rápidas. Eles têm uma espécie de linhas verticais, como vocês podem ver. No caso do coração, essa contração é rápida, porém ela é involuntária, né? A gente não comanda a contração muscular. Agora, o esquelético, que é dos nossos braços e outras regiões, a gente comanda. E os tecidos musculares não estriados, que não têm essas estruturas proteicas assim, verticais, são tecidos que têm a contração lenta. E, naturalmente, como são músculos que estão relacionados a órgãos, são involuntários, tá? E assim, para a gente estudar melhor o tecido muscular, a gente vai pegar o tecido muscular esquelético. Vamos supor, vou pegar um tecido muscular do meu braço e que é importante a gente entender a estrutura dele, que é bem diferenciada. As células musculares são chamadas de. Como é que fala? Fibras musculares, tá? Então, olha só. Você tem um músculo aqui. E aí, esse músculo ele é formado por feixes de fibras musculares, ó. Cada bolinha dessa aqui é um feixe que você está vendo aqui, ó. E esse feixe ele é composto por várias fibras musculares que são as famosas células musculares, tá? E dentro de cada célula muscular dessa, nós vamos ter filamentos de proteínas conhecidos como miosina e actina, tá? Que são chamados de miofilamentos. Mio é sempre músculo, tá? Que são responsáveis por fazer esse processo de encurtamento, que é a contração e relaxamento do músculo, ok? Todos os feixes musculares de fibras, você está vendo aqui, ó? Eu tenho um feixe de várias células musculares, que é as fibras musculares. São delimitados por essa capa de tecido conjuntivo aqui, tá? Pode reparar que nós temos uma capa de tecido conjuntivo que empacota esse grupo de fibras musculares, que são as células musculares. E se eu for lá dentro de uma célula muscular e destrinchar ela, primeira coisa que nós vamos ver é o que, pessoal? É essas fibras contráteis. Quando eu vou falar essas fibras, são fibras de proteínas. São estruturas proteicas que são responsáveis por fazer o nosso músculo contrair. Olha só. Isso aqui é bem o interiorzão de uma célula muscular. Aqui estão as fibras, tá? É roxo e esse é amarelo. Essas fibras deslizam umas sobre as outras, gerando um processo de contração muscular. Então vamos entender isso aqui, ó. Aqui está o esquema dessas fibras. Elas são chamadas de actina e miosina. A carinha delas aqui, ó. Molécula da actina e a molécula da miosina. A miosina sempre está no meio. E quando o músculo se contrai, o que acontece? Olha, as actinas entrelaçam para o interior da miosina, tá vendo? E aqui tem uma linha, que é uma linha proteica, que liga cada actina verticalmente, que é chamada de linha Z. Tá? A mesma coisa aqui. A região onde elas se entrelaçam é chamada de banda A. E o miolinho aqui, onde está esses pontinhos, eles têm uma certa ligação aqui, ó. Tá? Nesse miolinho aqui que liga as miosinas entre si, é a zona H. Aí o que acontece? Toda célula muscular vai ter essas regiões contráteis aqui, que são chamadas de miômero. Nota, ó, você vai tendo, ó, vários miômeros e isso dá a capacidade do seu músculo inteiro se contrair e relaxar.
que é o miômero? Miômero. Essa divisão interna que você tem dentro da célula muscular. Cada miômero é uma unidade de contração. Entendido? E aí vamos entender o mecanismo dessa contração. Por que ela ocorre? Como eu disse no começo, isso é legal pra caramba. A contração muscular, ela é comandada pelo nosso sistema nervoso. Então, como que isso funciona? Primeira coisa, a gente precisa de tentar a nomenclatura. A fibra é a célula, é o nome que se dá para a célula muscular, tá? E aí, se você não tem lá o citoplasma numa célula normal, na célula muscular vai ser chamado de sarcoplasma. A membrana da célula muscular, ela passa a ser chamada de sarcolema. E as fibras contráteis, né, que é a quitina e a miosina, que estão aqui, podem ser chamadas de miofibrilas. Então vamos entender como é que isso aqui funciona. Eu peguei a figura do livro lá e destrinchei. Ó. Aqui você vai ter um resumo que é bom para você depois você entender a lógica. Ó, aqui está chegando o terminal de axônio de um neurônio que ele vai liberar o quê? Um neurotransmissor, como eu expliquei na hora anterior. Esse neurotransmissor ele vai chegar no sarcolema, que é a membrana plasmática aqui do... Nota essas numerações? As descrições estão todas aqui, ó. Lá no seu livro, na página 777. Então, quando esse neurotransmissor chega na membrana plasmática, ele vai gerar uma despolarização nessa membrana plasmática. E aí essa despolarização vai andando. E aí o que acontece? A membrana ela tem uma espécie de túnel interno que é chamado de túbulo T. Essa despolarização vai sendo carregada, tá? Aqui para dentro. E aqui dentro nós temos o retículo sarcoplasmático, que faz o mesmo serviço do retículo endoplasmático nas células comuns, só que aqui leva o nome de sarcoplasmático. Esse retículo, o que ele acontece? Ele tem um acúmulo de cálcio dentro dele. Ele fica lotado de cálcio dentro dele. Tá? Então, quando esse impulso nervoso vem andando por aqui, chega no túbulo T, ele ativa aqui certas proteínas do nosso retículo endoplasmático, e o nosso retículo endoplasmático começa a liberar o cálcio que está acumulado nele. Ó. Nota que ele está cheio de cálcio aqui dentro. Quando o impulso chega, ele vai alterar a permeabilidade e começa a sair cálcio. Esse cálcio saindo, ele vai se ligar à actina, que é essa proteína aqui, que faz parte daquelas que deslizam, actina e miosina. O que acontece? Você está vendo essas coisinhas rosa-choque? São duas proteínas que existem na quitina que não está citada ali no livro, mas é importante a gente entender. Elas são chamadas de troponina e tropomiosina. O que acontece? Esse cálcio, ele chega na troponina e se liga a ela. No que ele se liga na troponina, a troponina faz a tropomiosina, que é outra proteína, alterar a configuração dela. Vocês estão vendo essa linha azul aqui? Essa é uma estrutura que é coordenada pela tropomiosina. Quando o cálcio se liga, essas fibras azuis aqui rodam e liberam um sítio de ligação da miosina, que é essa fibra aqui embaixo. Lembra? Actina, miosina. Para o músculo contrair, precisa dessa se ligar a essa e deslizar uma sobre a outra. Ponto final. Só que para isso acontecer, eu preciso que o cálcio ligue aqui. O cálcio vai alterar a configuração da quitina, fazendo essas fibras rodarem e liberarem um local onde essa perninha da miosina consegue ligar a quitina. Por isso eu tenho a importância do cálcio nessa história. Tá? Então o cálcio libera da condição da miosina ligar a quitina. Tá? Aí, feito isso, após estabelecer essa ligação, o que vai acontecer? Nós vamos ter que gastar uma molécula de ATP. Você vai pegar um ATP, vai quebrar e você vai liberar energia, né?
o ATP que você aprende. Essa energia ela vai ser usada para quebrar essa ligação e fazer com que essa perninha aqui, ó, faça isso, ó. Ela tipo dá um supetãozinho para frente. Ela dando um supetãozinho para frente, a quitina aqui vai vir, ó, andar para cá. E nisso seu músculo contrai, entende? E depois, para fazer o relaxamento, ela faz a mesma coisa. Ela gasta outra ATP, se liga aqui e puxa para o outro lado. Tá? Então eu gasto ATP para essas coisas. Para eu quebrar essa ligação que existe, que teve aqui depois que o cálcio entrou na história. E eu consigo empurrar a quitina sobre a miosina, deslizando, contraindo o músculo. E assim eu também uso ATP quando eu preciso fazer o inverso. E um outro uso do ATP é o seguinte: depois que você contraiu e relaxou, para o seu músculo estar em condição de fazer uma nova contração, ele precisa de pegar. Aqui você tem um citoplasma da célula, que é o sarcoplasma, e aqui você tem um retículo endoplasmático. Para o músculo fazer a contração, o que acontece? Você vai ter que pegar esse cálcio que está aqui verdinho boiando, que foi liberado, você vai ter que bombear ele lá para cima, para dentro do retículo sarcoplasmático. E isso você vai gastar energia. Você gastando energia, você vai bombeando ele para cá. Aí quando chega um novo impulso, agora eu vou recapitular. Você altera a polaridade aqui, que chega até aqui no retículo sarcoplasmático. E ele fica permeável, o cálcio que foi bombeado aqui para dentro, por um transporte ativo, sai. Que ele saiu, ele vai se ligar à quitina, alterar a sua configuração. Agora a miosina consegue se ligar à quitina. E ela liga. Aí você gasta um ATP para quebrar essa ligação existente e fazer com que uma deslize sobre a outra. E você vai gastar ATP para quebrar essa ligação novamente, para o relaxamento, e também para bombear o cálcio novamente para cá, porque o negócio é o cálcio ficar aqui dentro. Tá? Porque se tiver cálcio aqui fora, o que acontece? Seu músculo vai ficar o quê? Contraído. Tá? Porque você vai alterar a formatação da sua actina e ela vai ficar naquela etapa ali de contração. Então, bombeia o cálcio todo aqui para dentro. Aí a sua quitina volta à posição normal e a miosina não consegue se ligar a ela. Aí você está pronto para contrair novamente. Senão ele ia ficar travado. Entendeu a lógica, galera? E é o seguinte, para você fazer suas atividades musculares, você vai gastar ATP, como eu comentei ali. Então eu gasto ATP em quais momentos? Para bombear cálcio daqui para dentro. Tá? Por que eu gasto? Porque é sempre assim, quem tem mais doa para quem tem menos. Como eu vou juntando o cálcio aqui, a tendência é o cálcio vir aqui para baixo. Só que graças a essa bomba, eu não deixo isso acontecer. Eu sempre mantenho muito cálcio aqui e pouco aqui. O cálcio só sai daqui, vem para cá quando vem impulso elétrico e altera a permeabilidade aqui, que é a hora que eu estou fazendo a contração. E é graças a essa diferença que eu tenho condição de fazer meu músculo contrair e relaxar, senão ele só iria contrair. Então gasto o cálcio ATP para bombear ele para cá. Eu gasto ATP para quebrar essa ligação aqui para eu fazer meu primeiro movimento de arrastar a quitina para lá. E eu vou gastar ATP novamente para quebrar essa ligação aqui e rebombear o cálcio aqui para cima. Então gasta ATP nesse ciclo várias vezes. Aqui está o resuminho, tá, galera? De tudo que eu falei aqui. E aí é o seguinte, só que o ATP, cara, ele nunca, se você for analisar ao longo da atividade muscular, ele nunca diminui muito a concentração dentro do nosso músculo. Porque ele está sempre sendo regenerado para dar condição do músculo fazer outras contrações. Então o que acontece? Você tem os ATPs do seu músculo, você usou. Aí, à medida que eles vão acabando, a primeira coisa que regenera eles é um conjunto de aminoácido e fosfato, chamado de fosfocreatina. Quando você gasta um ATP, lembra, adenosina trifosfato, você vai ter o quê? Você libera a energia que era usada nessa ligação e fica com ADP, que é adenosina de fosfato, e uma molécula de fósforo. Quando eu quebro ATP, desmembre nessas coisas. A energia você usa. Beleza. Então, o que acontece? Vem a fosfocreatina, que é a PC aqui. Ela é quebrada, separando a molécula da creatina e o fósforo. E aí, um desses fósforos eu uso novamente, ó, tipo,
Para virar ATP, eu preciso juntar adenosina com fósforo. Então, dos fósforos que estão aqui, meu P, eu uso para juntar o ADP e forma outro ATP. E aí a creatina, que era o Czinho, fica sozinha. Entendido? Aí no final das contas, você vai diminuindo a fosfocreatina do seu músculo e vai liberando, vai aumentando a concentração de fósforo, né, que vai sobrando aqui, e da creatina que vai sobrando também. Só que isso aqui dura pouco. É uma condição de regenerar o ATP que não dura muito. E aí o seu organismo precisa de fazer o quê? Continuar a regeneração de ATP para suas atividades musculares através de duas atividades. A respiração, que vem o quê? Respiração celular, você come carboidrato, aquelas coisas todas. O seu sangue leva a glicose para a mitocôndria, que vai fazer a oxidação, né? Oxigênio, glicose, e produz energia na mitocôndria. Aí você consegue fazer 36 moléculas de ATP nessa brincadeira. Isso, geralmente, a gente está sempre reabastecendo o ATP nos nossos músculos, que a fosfocreatina acaba rápido, com a respiração celular em atividades menos intensas, aeróbicas, caminhada, uma corrida e tudo mais. Agora, se você for malhar, você vai fazer uma outra atividade, um outro processo para produzir ATP, que já vai ser chamado de fermentação. A fermentação é o seguinte: eu vou produzir o ATP sem usar a mitocôndria. Por que acontece isso, cara? Porque, vamos supor, quando você faz uma atividade muito intensa, para os músculos fazerem a respiração celular, depende do oxigênio chegar até a mitocôndria de cada células musculares. Só que como a atividade é intensa, a demanda de ATP não é equivalente à quantidade de oxigênio que chega na mitocôndria para produzir ATP para regenerar a história. Então, o seu organismo, o que ele faz? Pô, não chega oxigênio aqui para abastecer de ATP a minha atividade, ele pega uma outra rota sem ser respiração celular, que é a fermentação. Essa rota vai produzir menos moléculas de ATP e também gera uma substância conhecida como ácido lático, que é tóxico e que se acumula no músculo, causando fadiga muscular e dores. Só que o que acontece? Em atividades intensas, como musculação, que são atividades anaeróbicas, ou seja, não tem a participação de oxigênio, é a principal forma que eu tenho de regenerar meu ATP. Tá? Só que à medida que você vai fazendo a fermentação, vai juntando ácido lático nos músculos, e aí o seu músculo vai dando a fadiga. Sabe quando você está malhando lá, de repente você não consegue mais fazer exercício? E aí você está sentindo dor? É porque o ácido lático está juntando ali. Tá? E o ácido lático ele é tóxico. Tá? Então o que acontece? Seu organismo vai fazer o quê? Ele vai pegar esse ácido lático, levar para o fígado, vai transformar esse ácido lático no fígado, gastando ATP. Tá? E aí esse ácido lático vira glicose novamente e cai para o sangue. Então, seu organismo reaproveita o lixo que é produzido, digamos assim, na fermentação, que é o ácido lático, tá? Então, pessoal, o que acontece? O ácido lático, ele é uma coisa que causa a dor muscular e o cansaço. E nessa história toda de você tirar o ácido lático do músculo para o fígado, você gasta muito oxigênio. Por isso que mesmo após o exercício, você ainda está o quê? Parou de fazer exercício, ainda está ofegante, porque seu organismo está consumindo oxigênio para tirar o ácido lático, que é tóxico dos músculos, e levar até o fígado para converter em glicose. O negócio é interessante a beça. E aí, agora para a gente falar um pouco da contração muscular, é o seguinte. Se eu pegar uma célula muscular e um músculo inteiro, eu vou analisar a seguinte coisa: a célula muscular ela é tudo ou nada. É igual um neurônio. Eu preciso de um mínimo de estímulo para ela contrair. Se eu dar abaixo desse mínimo, ela não contrai. E se eu der acima do mínimo, ela contrai. Se eu dobrar a intensidade do estímulo, mesmo acima do mínimo, ela vai contrair do mesmo jeito. Ela é sim ou é não. Ou você dá um estímulo para ela não contrair, ou você dá um estímulo acima do limite para ela contrair. Só que se você dobrar, triplicar esse estímulo, ela vai ficar na mesma contração. Porém,
as células em uma fibra funcionam assim, mas quando eu junto várias delas, que é o músculo inteiro, ele já comporta diferente, que é o quê? Se meu estímulo é intenso, ele contrai intensamente, até um certo limite. Se o estímulo é pouco, ele contrai um pouquinho. E essa característica vai se dar quando a gente está lidando com o músculo inteiro. E aí a minha contração ela vai gradualmente até um certo limite. Agora, se eu pegar uma célula muscular, ela é tudo ou nada. Estimulei, ela contrai. Se eu não estimular suficientemente, ela não contrai. Tá? Quando a gente tem uma contração o tempo todo, isso é chamado de tetania, tá? Beleza? Isso acontece enquanto você está estimulando o seu músculo. Aí depois que ele relaxa, ele entra num processo de fadiga. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Fechamos as nossas atividades.